ciência e religião. A gente costuma pensar nesses dois mundos como polos opostos, quase um ringue de boxe, né? De um lado a fé, do outro a razão cética. E nesse ringue tem uma figura que todo mundo acha que conhece bem, o cientista ateu. A imagem que vem na cabeça é a de alguém não só que não acredita, mas que é ativamente hostil a qualquer tipo de religião. É uma caricatura muito poderosa. A figura do cientista que enxerga a fé quase como um vírus, sabe? Um obstáculo para o progresso da humanidade. E essa imagem, ela não surgiu do nada. Ela foi, em grande parte, moldada por vozes muito altas, muito influentes na última década. Mas a pergunta que a gente se faz é, será que essa caricatura barulhententa, ela corresponde à realidade da maioria, que é mais silenciosa? Para investigar isso, hoje a gente vai mergulhar fundo num material fascinante. É um artigo da revista Planeta que destrincha uma pesquisa, assim, gigantesca. Foi feita com mais de 1.000 cientistas ateus nos Estados Unidos e no Reino Unido. A nossa missão aqui é ir além do estereótipo e entender, com base nos dados, o que esses cientistas realmente pensam. E olha, posso adiantar que as descobertas são, no mínimo, surpreendentes. A realidade é muito mais cheia de nuances. E entender essas nuances é crucial, porque num mundo que depende tanto da ciência, compreender quem são as pessoas por trás das descobertas, sabe? Para além dos clichês, é mais importante do que nunca. Vamos ver o que os dados nos contam? Para a gente ter uma ideia do terreno em que a gente está pisando, é bom começar pelo contexto, especialmente o americano. Lá, a desconfiança contra ateus é uma coisa profunda e medida há décadas. A General Social Survey, que é uma pesquisa social super respeitada, ela mostra consistentemente que, para os americanos, os ateus são o grupo menos confiável de todos. E não é uma desconfiança vaga, né? Ela se manifesta de formas bem concretas. O artigo aponta dados que são, assim, impressionantes. Quase metade dos americanos desaprovaria que um filho ou filha se casasse com uma pessoa ateia. Cerca de 40% acham que ateus simplesmente não compartilham da mesma visão de sociedade que eles. E talvez o dado político mais forte seja esse. Só 60% votariam num candidato ateu qualificado para a presidência. Isso mostra uma barreira social muito real. Exato. É uma desconfiança que meio que os coloca à margem da identidade americana. E nesse cenário todo, a ciência acaba sendo vista como o habitat natural do ateísmo. É quase uma associação automática, né? Se é cientista, então deve ser ateu e, portanto, hostil à minha fé. Uma associação que foi, assim, cimentada por um movimento que ficou muito conhecido como Novo Ateísmo. Eles usaram a autoridade deles como cientistas para dar um selo de racionalidade para a crítica deles, o que tornou a ideia muito mais poderosa. Figuras como o biólogo evolucionista Richard Dawkins ou o neurocientista Sam Harris, eles não se contentaram em só dizer "eu não acredito em Deus". A mensagem deles era outra. Era uma mensagem de combate, certo? Precisamente. Era uma crítica militante, agressiva, que pintava a religião não como uma opinião diferente, mas como uma ameaça ativa ao bem-estar da sociedade, uma fonte de conflitos, de ignorância, de sofrimento. E a linguagem que eles usavam era deliberadamente provocadora. O artigo traz um exemplo que é de cair o queixo. O Dawkins chegou a dizer que a fé é uma das piores coisas do mundo, comparando-a a um vírus como a varíola, e que a educação religiosa infantil era uma forma de abuso mental. Isso é de uma violência retórica imensa. É uma declaração de guerra, e quando cientistas desse calibre usam palavras tão fortes, isso reverbera. Essa postura acabou se tornando, no imaginário popular, a postura de todos os cientistas ateus. A grande questão que a pesquisa queria responder era: essa voz estridente representa a maioria ou é só um grupo pequeno, porém com um megafone muito grande? E aí que a história dá uma virada completa. Porque a mais retumbante descoberta dessa pesquisa é que a grande maioria dos cientistas ateus, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, simplesmente
não se identifica com essa postura antirreligiosa. É um balde de água fria no estereótipo. E para que ninguém duvide da força dessa conclusão, a metodologia do estudo é muito robusta. Eles não pegaram um grupo pequeno. Foram 1.293 cientistas que, ao responderem, marcaram a opção específica: eu não acredito em Deus. Ou seja, não eram agnósticos, eram ateus convictos. E o mais importante, além dos números, os pesquisadores fizeram 81 entrevistas longas, aprofundadas. Eles queriam ouvir as histórias, entender as razões. E tem um detalhe metodológico que eu achei genial. Os pesquisadores, que são sociólogos, fizeram questão de analisar a religião não só como crença em Deus, mas de uma forma multidimensional. Eles perguntaram sobre a relação desses cientistas com as práticas, com as comunidades, com as tradições culturais, com a identidade. O que é fascinante, porque a vida real é assim, né? Não é um interruptor de liga e desliga. E foi nessas conversas mais profundas que eles descobriram algo notável: uma crítica interna vinda dos próprios cientistas ateus ao movimento do novo ateísmo. Muitos, sem que o entrevistador sequer mencionasse o nome de Dawkins, sentiram a necessidade de dizer: olha, eu não sou como aquele cara. Tem a fala de um biólogo do Reino Unido que, para mim, resume essa ideia de uma forma incrível. Ele diz: Dawkins partiu para uma cruzada, acho que a religião é um alvo fácil e acho que ele é bastante insensível e obstinado. Não é só uma discordância, é um incômodo, com o tom, com a agressividade. E esse incômodo não é só por uma questão de etiqueta ou de bons modos, sabe? O que muitos cientistas expressaram, mesmo os que tinham visões bem negativas sobre a religião, foi uma preocupação estratégica. Eles temem que essa postura de ataque seja, no fim das contas, ruim para a própria ciência. Como assim, ruim para a ciência? Pensa bem. Quando um cientista famoso vai a público e ridiculariza a fé de milhões de pessoas, isso não convence ninguém. Pelo contrário, cria ressentimento, alimenta aquela imagem do cientista arrogante, elitista, que vive numa torre de marfim e despreza as pessoas comuns. Isso cria uma barreira enorme entre a comunidade científica e o público. Justamente no momento em que a confiança na ciência é fundamental para a gente resolver problemas reais, como pandemias ou crises climáticas. Faz todo sentido. É um tiro no próprio pé. Mas a pesquisa mostra que eles não apenas não são hostis. Vai muito além disso. Muitos deles conseguem enxergar e articular benefícios claros que a religião traz. E essa talvez a parte mais inesperada. Eles não veem a religião como um monolito do mal. Muitos foram pragmáticos, reconhecendo o papel social que ela cumpre. O mais citado foi o senso de comunidade. Vários cientistas disseram algo como: eu posso não acreditar em nada daquilo, mas eu vejo o valor de ter um lugar onde as pessoas se reúnem, se apoiam, cuidam umas das outras. Uma rede de suporte que a sociedade secular muitas vezes não oferece de forma tão estruturada. Outro ponto que eles mencionaram foi a religião como um motor para a caridade, para o bem social. Reconheceram que muitas das maiores iniciativas de ajuda humanitária e justiça social no mundo são movidas por organizações religiosas. Exato. Não é uma visão ingênua. É um reconhecimento de que a religião é um fenômeno humano complexo, com luzes e sombras. E essa complexidade nos leva a um dos dados estatísticos mais malucos de toda a pesquisa. Nos Estados Unidos, 29%, quase um terço dos cientistas ateus entrevistados, se definiram como culturalmente religiosos. Quando eu li esse número, eu precisei reler. Um cientista ateu que se considera culturalmente religioso. Parece uma contradição em termos. O que isso significa na prática? Significa que, para eles, a religião não se resume à crença em Deus. Ela é também um conjunto de tradições, rituais, histórias e laços comunitários com os quais eles continuam a se envolver ativamente, mesmo sem a fé. Na prática, isso se manifesta de várias formas. Alguns têm cônjuges religiosos e participam da vida religiosa da família. Outros enviam os filhos para escolas confessionais por considerarem a qualidade do ensino ou a formação de valores. E alguns, pasmem, frequentam cultos regularmente. E por que um ateu faria isso?
A pesquisa dá alguma pista? Sim, e as respostas são incríveis. Tem uma citação de um biólogo ateu que é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Escuta só. Gosto de ir à igreja pela suspensão da descrença, pela experiência teatral, pela leitura, pela liturgia, pelas histórias magníficas e pela qualidade mítica dessas histórias, que é intensamente espiritual. É uma experiência real. Uau! Ele está descrevendo quase como uma experiência estética, artística. Ele separa completamente o conteúdo da crença, da forma, do ritual, da beleza da experiência. Exatamente. Ele consegue apreciar a religião em dimensões que a caricatura do ateu raivoso ignora por completo. A música, a arquitetura, a narrativa, a conexão com gerações passadas. Tudo isso tem um valor intrínseco para ele, que independe da questão Deus existe ou não. Isso revela uma sofisticação de pensamento que fica totalmente invisível no debate público. E essa complexidade não para por aí. A pesquisa encontrou outro ponto de contato totalmente inesperado entre cientistas ateus e pessoas religiosas. A experiência do maravilhamento, da admiração profunda. Em inglês, eles usam a expressão awe and wonder. Sim, e essa é uma ponte fascinante. A gente tende a associar a busca por transcendência, por um sentimento de conexão com algo maior que nós mesmos, exclusivamente ao campo religioso. Mas o que esses cientistas descrevem é que eles sentem algo muito parecido em seu trabalho. É fascinante pensar nisso, porque a gente tende a colocar a reverência na caixinha da religião, né? Mas um astrônomo, olhando uma imagem do telescópio James Webb, vendo galáxias que se formaram bilhões de anos atrás e sentindo uma conexão profunda com a imensidão do universo, a linguagem que ele usaria para descrever essa emoção talvez não seja tão diferente da de um místico. Exatamente. E é por isso que os pesquisadores usaram a palavra espiritualidade para descrever isso. Não se trata de crer em algo sobrenatural, mas de reconhecer que a experiência humana de transcendência, de se sentir parte de algo muito maior, pode ter fontes diferentes. Para alguns, a fonte é Deus. Para outros, são as leis da física, ou a elegância de uma equação matemática, ou a complexidade incompreensível de uma célula viva. O artigo descreve isso como contato com realidades que não se pode tocar, mas que nos enchem de admiração. Ok, então se essa é a realidade da maioria dos cientistas ateus mais moderados, complexos, alguns até com uma vida culturalmente religiosa ou espiritual, a pergunta de $1 milhão é: por que o estereótipo do ateu raivoso é tão persistente? De onde vem esse mal-entendido gigantesco? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a resposta parece estar na segregação. Os sociólogos citados no artigo, Penny Edgell, Joseph Geertz e Douglas Hartman, eles argumentam que, em sociedades como a americana, pessoas religiosas e não religiosas vivem em bolhas. Elas simplesmente não interagem o suficiente na vida real para quebrar os estereótipos que têm umas das outras. Então, quando alguém responde a uma pesquisa de opinião, a pessoa não está pensando no vizinho ateu que é gente boa e leva o lixo para fora. Exato. Ela está pensando em uma figura abstrata, teórica. E quem molda essa figura? As vozes mais altas e estridentes da mídia e da cultura pop. Ela pensa no Richard Dawkins, no personagem de filme, que é um cientista cínico. A imagem que vem à mente é a da caricatura, justamente porque falta o contato com a pessoa real de carne e osso. E a pesquisa mostra que essa pessoa real pode ser bem diferente do que se imagina. O que me lembra da frase final do artigo, que amarra tudo isso de um jeito brilhante. É uma frase matadora. Diz assim: é difícil reconhecer um ateu quando você vê um, especialmente se ele está sentado no banco ao seu lado na igreja, como nossa pesquisa indica que ele pode estar. Isso encapsula perfeitamente a distância entre a imagem que a gente tem na cabeça e a realidade. A pessoa pode estar ali, compartilhando um espaço considerado sagrado, não por acreditar, mas por amor à família, pela música, pela comunidade. E essa possibilidade raramente passa pela nossa cabeça. Porque quebra todas as nossas caixinhas mentais. Mostra que as motivações humanas são muito mais confusas e interessantes do que os rótulos de crente ou ateu conseguem capturar. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse destilar a ideia central de todo esse material,
Seria que a imagem pública do cientista ateu raivoso e militante é em grande parte uma ilusão, um estereótipo inflado por uma minoria muito vocal. Exatamente. A realidade, quando você vai a fundo com dados e conversas, revela um grupo de pessoas com visões de mundo muito mais diversas, complexas e, em vários casos, até positivas sobre o valor e o papel da religião na vida humana. É um lembrete poderoso de que as vozes mais altas quase nunca representam a totalidade de um grupo. E desconstruir esse estereótipo específico parece ser algo muito importante hoje em dia. Eu diria que é vital. Isso levanta uma questão importante. Por que isso importa tanto? Porque em uma época de desinformação, em que a confiança na ciência está sob ataque, é perigoso permitir que caricaturas definam quem são os cientistas. Contar a história real deles, mostrar que são pessoas complexas como qualquer outra, com famílias, valores e visões de mundo diferentes, não é só uma questão de justiça. É um ato de construção de pontes. É mostrar o rosto humano, diverso e pensativo, por trás do jaleco branco. É que alguns cientistas ateus encontram no próprio trabalho científico uma forma de espiritualidade, um senso de reverência e maravilhamento diante do universo. Se a própria ciência, o bastião da racionalidade, pode evocar sentimentos tão profundos, tradicionalmente ligados à experiência religiosa, o que isso nos diz sobre a fronteira que a gente costuma traçar entre o secular e o sagrado? Será que essa fronteira é tão nítida e sólida quanto a gente imagina?